Ele fala e esclarece. Quando o mestre vai partir o pão, se faz o reino, é catequese, é motivo para celebração. Olá, seja bem-vindo. Esse é mais um vídeo da série produzida pela Comissão de Catequese do Regional Sul 1. Esse vídeo que você vai assistir foi produzido pelos membros da Comissão de Catequese da Sub-Região Campinas. Aqui nós vamos tratar do 5º capítulo do Diretório para a Catequese. O 5º capítulo que trata sobre o tema Pedagogia da Fé. Quando nós falamos em pedagogia, você catequista pode pensar em coisas bem concretas, como metodologias, subsídios, dinâmicas, mas não se trata disso. O que o diretório deseja nos lembrar é que o nosso ser catequista e o nosso agir catequético precisam ser reflexos do ser e do agir da Santíssima Trindade. É sobre isso que falaremos. Com a ajuda de catequistas aqui da nossa sub-região Campinas e com a ajuda do padre Leonardo Henrique Piacente, que é professor de catequética aqui na PUC Campinas, nós vamos explicar sobre essa pedagogia da catequese. A pedagogia da catequese que deve refletir o ser e a ação da Santíssima Trindade. Esperamos que esse vídeo seja útil para você catequista e para a sua comunidade. Bom proveito! O 5º capítulo do Diretório para a Catequese nos fala sobre a pedagogia da catequese. Quando falamos em pedagogia, a primeira coisa que surge à cabeça é, meu irmão, minha irmã, instrumentos, métodos, metodologias, ferramentais, organização de sala, data show. Não é nada disso que vamos falar hoje. Hoje, e o que o Diretório nos convida é para que falemos sobre a pedagogia de Deus, de um Deus que vem ao encontro do ser humano, de um Deus que decide pelo ser humano no ato criador, no seu amor o envolve, independente de obediente ou desobediente, e continua progressivamente vindo ao encontro deste ser humano. Vindo ao encontro de você, dos seus catequizandos, de todos. Deus não se distancia de nós. Deus dá um passo na nossa direção. E esta pedagogia divina, ela é fundamental para que possamos compreender a pedagogia da igreja e principalmente a pedagogia na catequese. A ação de Deus, ela nos faz um convite de vida, ela nos faz um convite de experimentarmos um Deus que é Pai, misericordioso e bom, que é mestre, que é sábio, que é bondoso, que nos envolve, nos acolhe e nos conduz. Mas conduz para onde? Conduz ao encontro deste amor verdadeiro, desse amor que nos plenifica, desse amor que nos torna homens e mulheres cada vez mais cheios de vida e esperança. A pedagogia de Deus, a pedagogia divina, ela é a base essencial e fundamental de toda a pedagogia catequética. E o lugar aonde ela se revela e se manifesta para nós de uma forma mais esplêndida e grandiosa é na encarnação.
Deus, ao tomar a iniciativa e enviar o seu Filho para vir ao nosso encontro, para nos revelar o seu amor, mostra realmente a sua forma de agir, como um Deus que progressivamente vai dando passos na direção desse ser humano. Um Deus que, numa metodologia de amor, de encontro, caminha e vem ao encontro do ser humano, mostrando a cada um de nós a verdade no seu Filho Jesus. Meu nome é Maria Lima de Stefano, sou catequista há 44 anos na minha comunidade e também faço parte da Comissão Diocesana de Catequese. Ao longo desses 44 anos, eu me entendo como uma catequista por amor, porque sinto que eu fui acolhida, fui atraída por esses laços de amor misericordioso de Deus na minha vida. Foram experiências que eu fui tendo ao longo da vida e que me ajudaram a construir uma história onde eu senti Deus sempre se revelando muito profundamente. Começou quando eu era muito nova, e nessa experiência que eu tive de Deus na minha vida, eu sempre me inspirei na forma, à medida que eu fui entendendo a catequese, que Deus foi se revelando para mim, na forma misericordiosa com que Ele me tratava, eu entendi que era isso que eu precisava fazer se eu quisesse ser catequista. Meu nome é Paulo, sou catequista há 36 anos dentro de uma comunidade e me pediram para falar um pouquinho da revelação de Deus, um pouquinho da pedagogia de Deus na vida das pessoas. E esse ano, em época de pandemia, nós catequistas tivemos que repensar muito na forma de como catequizar, na forma de como evangelizar, na forma de como fazer com que essa experiência divina acontecesse na vida das pessoas. E por conta da pandemia nós tivemos uma experiência muito bonita de revelação, de presença de Deus na vida das pessoas, de comunidade reunida, presença de Deus na família. Sem querer, dentro dessa experiência, a gente conseguiu resgatar a igreja doméstica. E para nós foi um fator muito bom, muito produtivo, porque a gente não imaginava que o resultado fosse tão bom como foi. Nós tivemos ali a renovação das promessas do batismo, não feita mais dentro da igreja, mas a renovação das promessas do batismo feita na casa. E a família, de uma forma indireta, foi obrigada a sentar, a reunir, a preparar, a elaborar uma celebração doméstica, rezar com o padre, rezar com a igreja, para que a gente pudesse, junto com toda a igreja, fazer a renovação das promessas do batismo dessas crianças que estavam se preparando para a Eucaristia. A experiência foi tão grandiosa que
as famílias se sentiram abraçadas por Deus dentro desse momento, dentro dessa experiência. Muitos foram os testemunhos de pessoas que nem conversar com os filhos conversavam a respeito de Deus. Muitos foram as experiências de pai e mãe que nunca rezaram com seus filhos, né? E dentro dessa oportunidade, desse momento, se sentiram abraçados, se sentiram amados por Deus e pela própria família. E ali acho que foi uma grande pedagogia divina, nem tanto por parte do pároco, do padre, do catequista, mas a pedagogia divina entrou na vida dessas pessoas. E essas pessoas, essas famílias, essa pequena igreja doméstica que se formou, acabou por sentir a presença de Deus mais forte em suas vidas. Talvez todo o trabalho, todo o processo de 6 anos, de às vezes 3 anos, dentro de um processo catequético, não revelou tanto Deus quanto foi esse momento para essas pessoas. Deus vem ao nosso encontro. Deus, na sua obra progressiva, Ele vem até cada um de nós para nos salvar, revelando-se como um Pai misericordioso e bom, como um mestre que ensina, que mostra, que conduz, como aquele que vai revelando a sabedoria e vai nos mostrando toda essa grandiosidade dessa sabedoria, que no seu mistério vai nos mostrando que a ação dele não é uma ação só física, mas também é uma ação de transformação de vida. Essa progressividade, esse caminho que Deus realiza na nossa existência, esse caminho que Deus vai nos convidando a fazer com Ele, é o grande projeto pedagógico de Deus. O grande projeto de um Deus que no seu amor vem ao nosso encontro. No seu amor Ele nos envolve. E a grande obra pedagógica de Deus, a grande ação desse amor progressivo de Deus que vai nos conduzindo a experimentar cada vez mais a grandiosidade desse amor, é a encarnação do Filho. Ele envia o seu Filho para vir ao nosso encontro, para revelar-nos quem é este Pai que nos ama e que nos acolhe. E é nesta ação de Deus que nós aprendemos a verdadeira pedagogia catequética. A forma de Deus agir conosco nos ensina também a irmos ao encontro dos nossos irmãos e irmãs. A gente percebe que Deus tem uma pedagogia própria para cada ser humano. E para cada ser humano Ele vai conduzindo a sua vida, vai entrando na sua vida. O momento nunca é marcado, é sempre incerto, é sempre na oportunidade que se tem. E ali se criou uma oportunidade muito bonita, onde pai e mãe pôde abençoar seu filho, transmitir a luz de Cristo para o seu filho, puderam entregar a oração do Pai Nosso para o seu filho, entregar a oração do Creio para o filho. Então é o pai transmitindo a fé, fazendo essa transmissão da fé. E dentro de casa, a criança não precisou vir para a catequese, para uma sala fechada, para um ambiente acadêmico, mas ali na convivência do lar se reuniram pais, padrinhos, a criança, e através de uma live, o padre conduzindo toda a cerimônia, os pais foram vivenciando aquela simbologia, passando para os filhos a sua fé, o seu desejo de estar com Deus. Um momento bonito, marcante,
que a gente tem gravado no coração e que isso vai ser perpetuado na vida dessas pessoas. Vão sempre se lembrar desse momento vivido em família, vivido enquanto igreja doméstica, vivido a presença de Deus dentro das suas vidas. Então, a gente, catequista, tem que prestar muita atenção nisso daí. Nós não somos os portadores da revelação de Deus. Nós propiciamos que Deus se revele na vida da pessoa. A pedagogia divina revelada em Jesus Cristo nos mostra essa grande ação salvadora de Deus, de um Deus que vem ao encontro do ser humano. Jesus, ao caminhar com seus discípulos e ensinar a cada um deles no acolhimento aos pobres, aos pecadores, aos excluídos, no olhar para todos com um olhar de misericórdia e de amor, ele foi ensinando aos seus discípulos quem era esse Deus, revelando o amor e a misericórdia desse Deus. E nessa progressiva revelação, Jesus foi mostrando aos seus discípulos qual é o caminho do seguimento de Deus. Qual é a verdadeira pedagogia da ação divina em nosso meio. De um Deus que ensinou os seus discípulos a rezarem, que os chamou, que os exortou, que os ensinou, que os enviou em missão, mas nunca os abandonou. De um Deus que veio para nos deixar uma missão, mas também veio para nos ensinar este caminho da missão. Ao acolher a samaritana, Jesus mostra aos seus discípulos como se deve acolher. Ao caminhar com os discípulos de Emaús, mesmo diante da sua ignorância, Jesus ensina a esse Deus, nos mostra este Deus que caminha conosco, mesmo diante das nossas ignorâncias. Ao ir para junto do Pai, Ele revela a cada um de nós que nós temos uma missão, de sermos nesse mundo o sinal da presença de Deus. A pedagogia de Jesus é uma pedagogia que na vida prática dos seus discípulos e de cada um de nós que nos tornamos discípulos e discípulas, vai ensinando e revelando o seu amor e o amor de Deus por nós. Que nós possamos descobrir, como nos diz o Papa Francisco no número 1 da Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho precisa encher a nossa vida, precisa plenificar, precisa tornar-nos homens e mulheres novos e cheios de esperança, para aí sim nos tornarmos evangelizadores, anunciadores dessa boa nova. A ação de Deus em Cristo revela-nos esse progressivo caminho de vida e de esperança que cada um de nós é chamado. A ação do Espírito possibilita a cada um de nós compreendermos melhor essa pedagogia de amor do Pai pelo Filho e do Filho pelo Pai que nos envolve a partir da graça do Espírito. Para compreendermos essa pedagogia, é importante nos abrirmos a esta graça nova, a essa novidade que nos vem pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus é aquele que nos sustenta, é aquele que nos capacita, é aquele que possibilita a cada um de nós compreendermos, nos abrirmos a este projeto de Deus.
O Espírito vem em nosso auxílio para nos tornar homens e mulheres cheios de vida e de esperança. Homens e mulheres renovados, reconfigurados neste amor divino que nos envolve e nos acolhe. É pelo Espírito que nos tornamos verdadeiramente filhos de Deus. E filhos no Filho, compreendemos o grande projeto, a grande ação, a grande obra salvífica de Deus em nosso meio. Deste Deus que nos envolve e nos acolhe no seu amor. É o Espírito, caríssimos irmãos e irmãs, que faz da nossa catequese não só um ensino ou uma metodologia, mas que faz a catequese transpor os limites da nossa realidade e chegar ao coração dos nossos catequizandos, ao chegar ao coração de cada uma das pessoas. É o Espírito de Deus que faz com que a igreja compreenda e se torne cada vez mais aquela que age conforme o Senhor, o seu esposo, a instruiu e mostrou. É o Espírito de Deus que nos torna homens e mulheres novos. E novos não por uma graça mágica, mas porque compreendemos essa obra salvífica de Deus e nos abrimos a ela. E nessa experiência que eu tive de Deus na minha vida, eu sempre me inspirei na forma, à medida que eu fui entendendo a catequese, que Deus foi se revelando para mim, na forma misericordiosa com que Ele me tratava, eu entendi que era isso que eu precisava fazer se eu quisesse ser catequista. Sempre eu me senti muito motivada a fazer um trabalho de evangelização. E como eu sou professora de profissão, então eu busquei trazer toda essa pedagogia, toda essa mistagogia para dentro dos meus encontros. Cada encontro que eu realizei e preparei com os meus catequizandos nunca foram encontros para passar conteúdo, para que eles entendessem ou soubessem, ou aprendessem ou decorassem. Mas todo encontro meu sempre foi uma vivência da palavra de Deus, uma experiência do amor de Deus na vida deles. E eu sempre procurei trabalhar muito com a família. Então, todas as vezes que eu me voltei para a catequese, tanto de adultos como de crianças, sempre teve esse envolvimento com a família. Meu nome é Rodrigo Bucchi Calderari, tenho 25 anos, sou ministro da Eucaristia, cuido do dispensário da minha paróquia e sou, por assim dizer, um catequista por acidente. Dei catequese na universidade. Por um acaso, 3 amigos meus não tinham feito a catequese do Crisma, quando eu propus a eles de que nós começássemos então a fazer alguns encontros e eu preparasse eles para o sacramento, e foi o que aconteceu. Nesse caminho se estruturou uma pastoral universitária lá na nossa faculdade e, além de organizar as missas, já havia um grupo de oração da Renovação Carismática lá, nós pensamos na possibilidade de iniciar alguns retiros, e esses retiros, como eu já tinha vivido a experiência dos exercícios espirituais de Santo Inácio no mosteiro de Itaici, a gente pensou que os retiros poderiam ser retiros inacianos. Primeiro eu propus porque me ajudou, mas também porque eu percebi que iria ajudar naquele ambiente. A universidade não é um ambiente tão acolhedor para religião, digamos assim. E eu percebi que aquela era uma oportunidade, eu acreditava que os exercícios eram propícios para isso, de congregar as pessoas que não eram tão religiosas ou frequentadoras, assíduas da igreja, e as pessoas que já tinham uma caminhada. Eu percebi que os exercícios, como eles não têm um tom impositivo de querer impor a religião para as outras pessoas, mas é muito mais uma proposta de descobrir quem Deus é e descobrir quem nós somos, seria uma forma de congregar esses dois grupos. E de fato foi o que aconteceu.
A segunda parte do 5º capítulo sobre a pedagogia catequética nos fala sobre a pedagogia de fé da igreja. A igreja, ela bebe da fonte dos evangelhos, da fonte viva do Cristo vivo e ressuscitado, que comunica esta vida à igreja, à comunidade de fé e faz dessa comunidade uma comunidade viva. Por isso, a comunidade cristã, ela revela e anuncia a salvação que o Cristo nos concedeu. Ela é no mundo um sinal dessa presença grandiosa do amor de Deus que transforma a comunidade numa comunidade viva. Por isso, a pedagogia de fé da igreja tem algumas características muito importantes para que possa realmente refletir essa pedagogia divina. Ela precisa ser uma pedagogia que torne presente a iniciativa gratuita deste amor de Deus que vem ao encontro do seu povo. Tem que ser uma pedagogia que revele esta salvação que vem de Deus, que convoque, que exorte as pessoas à conversão, à mudança de vida. Ela precisa ser uma pedagogia que trabalhe essa progressividade da revelação, que mostre esse Deus que vai caminhando com o seu povo progressivamente. Precisa ser uma pedagogia que esteja centrado no Cristo, o Cristo que é a palavra, o Cristo que se encarnou em nosso meio. Precisa ser uma pedagogia que leve a uma verdadeira experiência comunitária de fé. Tem que ser uma pedagogia baseada em sinais que se manifestam e se revelam nas ações e nas palavras. E ela precisa recordar, finalmente, esse amor inesgotável de Deus, última razão da existência humana e de todas as coisas. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, a comunidade de fé precisa compreender que ela não anuncia e não fala de si e para si, mas ela revela e torna presente no mundo este Cristo, vivo e ressuscitado. A pedagogia de Deus inspira a igreja no seu agir, para que não seja simplesmente uma ação técnica, mas se torne sim uma ação mistagógica, que conduza cada irmão e cada irmã ao encontro deste Deus de amor. Revele esse Deus. A ação da igreja precisa revelar a ação de Deus em nosso meio. Então isso eu fui construindo, levando, conforme eu fui amadurecendo o meu processo de discernimento, o meu conhecimento dentro da igreja, eu fui trazendo elementos, mas sempre de modo que esses elementos nunca fossem passados simplesmente por conteúdos, mas que eles fizessem a experiência através de dinâmicas, através de símbolos. Então, até hoje, o meu modo de evangelizar é trabalhando através dos símbolos, através de experiências, através de dinâmicas, porque eu acredito que o processo de revelação de Deus para as pessoas passam por experiências que tocam a vida delas. Eu lembro de uma turma de catequese que me marcou muito. Nós trabalhamos muito com a família, tinha 95% de famílias participando conosco. Nós fazíamos novenas nas casas, nós fazíamos encontros onde as famílias participavam, nós fazíamos encenação dos textos bíblicos e fomos construindo a história. Não passava um dia que a gente não reunia a família, não fazia homenagem, não gravava vídeos, sempre procurando trazer coisas diferentes. Nós até criamos uma camiseta, né, para identificar o grupo e fazer um trabalho de evangelização a partir daquilo que eles vivenciaram. Então, todo o processo sempre foi muito construído junto à família e sempre foram experiências, vivências e não muito conteúdos. Então, isso marcou. Há pouco tempo eu encontrei uma catequizanda, hoje ela já é mãe, e ela falou para mim: Maria, você nos ensinou a todos os dias rezar a Ave Maria, às 6 horas da tarde, né? Fazer o Ângelus e rezar a Ave Maria. Eu rezo até hoje. E todo dia que eu rezo eu me lembro de você.
Então, essa história que você constrói, né, com os catequizandos, não que a sua pessoa seja importante, mas como o vínculo fica, eu acho que a palavra fica mais forte pelo vínculo que a gente consegue formar com as pessoas. Então, revelar o amor de Deus, eu sempre me inspiro muito na forma como Jesus cuidava e tratava com cada pessoa, né? Como com cada pessoa ele agia de forma diferente. E sempre quando estávamos próximos a receber os sacramentos, eu sempre fazia um contato pessoal com cada catequizando. Sempre tinha alguém que ia falar com o grupo e eles vinham conversar comigo particularmente, falando, olhando nos olhos e contando, falei, como foi a sua experiência? E é interessante perceber que o que ficou marcado em todo aquele tempo de processo foram momentos em que nós tivemos contato, momentos de experiências próximas, que realmente as pessoas puderam fazer a experiência de Deus e não conteúdo. Então, o que te marcou? Não foi aquele conteúdo, não foi aquele evangelho, mas foi aquele gesto que foi feito. Então, eu acredito muito na evangelização que você faz a partir da pedagogia de Deus. Deus se revela o seu amor misericordioso para conosco, nos atraindo, né, com laços de amor, nos envolve, nos estimula. Então eu acredito que da mesma forma nós devemos fazer com quem quer que seja que nós estejamos evangelizando, né? E hoje a evangelização é muito mais ampla. O anúncio do querigma nunca se fez tão importante na vida das pessoas, porque hoje muitos não conhecem o amor de Deus ainda. Então hoje nós não podemos pensar no processo de catequese só com uma turma, né, ou só envolvendo uma família, mas num processo mais amplo, onde a gente possa levar, onde a catequese aconteça realmente na vida, em cada momento, num mercado que você esteja, com o seu vizinho, com alguém que você encontra dentro da comunidade. Todo momento é momento de revelar Deus para as pessoas, de revelar o amor de Deus para as pessoas. A Igreja está consciente de que na catequese atua de maneira eficaz o Espírito Santo. Essa presença transforma a Igreja numa original pedagogia da fé. Sendo assim, o nosso Papa Francisco faz uma bela exortação ou nos convida a uma atenção muito especial no texto da Evangelii Gaudium, número 41. Diz o Papa, por vezes, mesmo ouvindo uma linguagem totalmente ortodoxa, aquilo que os fiéis recebem devido à linguagem que eles mesmos utilizam e compreendem, é algo que não corresponde ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Com a santa intenção de lhes comunicar a verdade sobre Deus e o ser humano, em algumas ocasiões, damos-lhes um falso Deus ou um ideal humano que não é verdadeiramente cristão. Deste modo, somos fiéis a uma formulação, mas não transmitimos a substância. Para evitar este erro, ou isto que o Papa nos exorta e nos aponta, é importante, e o diretório nos apresenta, alguns critérios para a ação pedagógica da Igreja, para a ação catequética da Igreja, para que esta pedagogia da fé seja realmente uma pedagogia embasada e sustentada neste projeto pedagógico de Deus, que no seu Filho nos revela o seu amor, nos revela esse caminho de vida e no Espírito nos santifica e plenifica. O primeiro critério é o critério cristológico e trinitário. A pedagogia catequética deve estar fundamentada
alicerçada, inserida e poderia até dizer mergulhada no mistério da Trindade. Deste Deus Pai, Filho e Espírito, que numa comunhão de vida nos faz o grande convite a compreendermos a comunhão de amor de Deus para conosco e como devemos viver essa fraternidade entre irmãos. E essa Trindade é revelada, é apresentada pelo Cristo. Por isso, o Cristo é o fundamento da pedagogia catequética. O seu modo de ser, o seu modo de agir, o seu modo de transmitir, o seu modo de acolher, de rezar, de deixar-se acolher pelo abraço do Pai no alto daquela cruz, revela que é nele a fonte primeira e fundamental da catequese. O segundo critério é o critério histórico-salvífico. A salvação nos vem pelo mistério pascal. É no mistério pascal que a Igreja comunica a verdadeira salvação. É no mistério pascal que a Igreja transborda essa verdade, essa vida que o Cristo nos revelou no seu amor, que o Cristo nos apresentou. É no mistério pascal, concretamente na nossa história, que Deus age e vai transformando as realidades. Por isso, como já disse no início, a pedagogia divina, a pedagogia catequética presente no diretório, brota da pedagogia divina. Não brota de um manual, de uma regra, de um subsídio. Ela brota da experiência do Cristo que transborda e vai ao encontro dos irmãos e irmãs. Eu gostava de estudar, então eu gostava da catequese. Eu gostava de aprender na catequese, mesmo que fosse no estilo de aula. E até hoje gosto de aprender, inclusive teologia, tudo que é relacionado a Deus. Gosto de aprender de uma forma assim, como se fosse conteúdo mesmo, como se fosse uma escola. Só que isso não garante que a pessoa, ou eu até mesmo, vá fazer uma experiência de Deus, ou esteja fazendo uma experiência de Deus. Então, basicamente, existe uma semente que é plantada, mas ela não é suficiente para te tornar amigo de Jesus Cristo. E ser cristão é ser amigo de Jesus Cristo. Então, para que a catequese possa incentivar essa amizade, para mim, tem que ensinar a forma de ser amigo dele. E a forma de ser amigo dele é na oração. Então, talvez se os meus catequistas fossem pessoas ainda mais orantes e nos ensinassem formas práticas de rezar, ler a palavra, por exemplo, uma coisa simples que a gente aprende nos exercícios. Quando você vê algo na palavra que te toca, você para. Nem continua a leitura. Para ali. É uma coisa, pode ser boba, mas isso é um sinal de que o Espírito Santo quer que você medite sobre aquele versículo na meditação. Mas ninguém me ensinou isso. Então eu li a palavra como eu li um ensinamento moral muito bonito, gostava, com certeza me preenchia, porque é a palavra de Deus, mas eu não conseguia tirar algo prático para a minha vida. Porque existem pequenas coisas que a gente aprende, tipo a perguntinha, o que isso significa para você? Existem essas pequenas coisas que na catequese não foi me ensinado. Então eu acho que a catequese tem que ser mais orante, tem que ensinar a pessoa a ter uma relação com Deus, e para isso o catequista tem que ter relação com Deus, tem que rezar todo dia sim, entendeu? Tem que ter uma rotina de oração, e além disso, tem que ter coisas práticas na catequese. O encontro que mais me marcou, fiquei pensando, qual o encontro que mais me marcou na minha catequese inteira? Foi um encontro sobre liberdade. Tinha a pergunta, somos livres? E tinha uma folha dizendo as diversas coisas, pessoas, situações de que nós somos escravos. Eu nunca mais esqueci. Então era uma situação prática, porque na nossa vida a gente é escravo de muita coisa. Então, o ensinamento prático, então eu acho que tem que ter como rezar, trazer a questão prática, que eu acho que muitos catequistas já fazem, trazer a vida para a catequese, porque a catequese é a nossa vida, e trazer exemplos. Eu gosto muito da vida dos santos, mas não precisa trazer só a vida dos santos. Trazer exemplos de pessoas que, como Jesus Cristo, mudam o mundo, mudam as pessoas, impactam a vida das pessoas. Então, isso é um exemplo de que os ensinamentos de Jesus Cristo e dessas pessoas
podem ser imitados. Então significa que eu também posso ser um imitador dele. O terceiro critério é o critério do primado da graça e da beleza. Toda catequese precisa ser uma catequese da graça, pois é pela graça que somos salvos e é também pela graça que as nossas obras podem ser frutuosas para a vida eterna. A verdade ensinada precisa, portanto, iniciar deste amor gratuito de Deus e vir a seguir na resposta humana, que escuta, que acolhe esta graça de Deus que vem ao seu encontro. Os frutos da catequese não dependem da capacidade de fazer e de programar. Deus pede certamente uma verdadeira colaboração com a sua graça e, portanto, convida a investir no serviço da causa do reino todos os recursos de inteligência e operacionalidade de que a ação catequética necessita. Mas também, no número 175, o diretório nos dirá: anunciar Cristo significa mostrar que acreditar nele e segui-lo não é algo apenas verdadeiro e justo, mas também belo, capaz de preencher a vida com um novo esplendor e uma nova alegria, uma alegria profunda, mesmo em meio das provações. A catequese precisa transmitir sempre a beleza do Evangelho que nos lábios de Jesus ressoou para todos, pobres, simples, pecadores, prostitutas, publicanos, todos eram compreendidos, acolhidos, ajudados. A catequese não é apenas a apresentação de uma moral. Ela é sim uma experiência da beleza de Deus, uma experiência deste amor de Deus que nos envolve, o qual se pode tocar, o qual se pode experimentar. A pedagogia catequética nos faz o grande convite a mergulharmos no mistério de Deus. Foi tudo feito a toque de caixa, foi tudo feito no improviso. Mas no improviso Deus se revelou, Deus se manifestou e a gente encontrou grande graça nisso. Então a gente percebe que por mais esforço que a gente tenha, por mais esforço que nós façamos, por métodos que a gente adquire, nós nunca vamos poder passar a presença de Deus para uma pessoa. Nós vamos poder propiciar o ambiente, propiciar o método, mas nunca seremos capazes de tocar por Deus isso tudo. E eu acredito muito nesse processo de evangelização. Você trabalhar a partir dos símbolos. Tem uma dinâmica que eu sempre faço quando participo, eu faço manhãs de espiritualidade, que a gente pega um pequeno pedaço de carvão, né, e coloca no fogo. Então eu sempre comento com eles que a presença de Deus na nossa vida é assim, longe dele, sempre nós nos sentimos como aquele carvão, como aquele pequeno carvão, sem vida, que está ali frio, separado de nada. Mas no momento que a gente coloca ele no fogo, no momento que as chamas vai envolvendo o carvão, ele se transforma, ele se ilumina. E tudo que toca aquele carvão, um grão de incenso que você coloca ali, aquilo ali já se torna uma resposta na vida da pessoa. Então, como eu acredito nesse processo, sabe, de Deus que toca a nossa vida, que toca o carvão, entre aspas, das nossas vidas, e transforma, e faz com que a nossa própria vida possa ser uma resposta a esse grande amor que ele nos envolve. Então, todo o processo meu de evangelização é trabalhado a partir de dinâmicas que envolvem e que fazem com que as pessoas, através dessas reflexões, possam sentir essa presença de Deus. Então eu confio muito nessa pedagogia, de você, a partir daquilo que você oferece, né, em qualquer momento da catequese, pensar que a pessoa ela pode ser tocada, ela pode ser envolvida a partir daquilo que ela é, a partir daquilo que ela sente. Nunca eu comecei um encontro sem primeiro ouvir o meu catequizante.
né? Sem ouvir a pessoa, sem ouvir o meu interlocutor, vamos dizer assim, né? Porque hoje usamos dessa forma de dizer, né? Então sempre eu procuro ouvir o que aquela pessoa sente, como aquela pessoa faz, que foi a experiência. E a partir daquela vivência é que a gente vai jogando luz em tudo aquilo, né? Quantas vezes eu cheguei com um encontro preparado para a catequese, com toda uma pedagogia, entre aspas, pensada e organizada, e chegou lá, por exemplo, o avô de uma pessoa faleceu. Não tinha como falar, a pessoa estava sensível, né? Então tudo que eu ia falar não poderia ser outra coisa senão envolver essa pessoa naquilo que ela estava passando. Então isso toca profundamente a vida das pessoas. E é curioso porque cada atividade que você dá, você sente isso, né? Quantas vezes na catequese eu falava assim, olha, hoje nós fizemos experiência desse amor de Deus. Vamos chegar em casa e abraçar o nosso pai, a nossa mãe, talvez aquele irmão que você esteja brigado. E quantas vezes o catequizando veio para a gente e falou assim, Maria, a minha mãe não aceitou meu abraço, ela não quis falar comigo hoje. Então, como é interessante ver que essa história acontece lá, então tem todo um processo que você tem que acompanhar, não é simplesmente orientar para o que vai acontecer, mas ajudar a pessoa a fazer a experiência desse Deus que nos abraça com amor, que nos abraça com misericórdia, que quer trazer para nós a salvação, né, para a nossa vida. O quarto critério é o critério da eclesialidade. A fé tem uma forma necessariamente eclesial. É professada partindo do corpo de Cristo como comunhão concreta dos crentes. A catequese, dessa forma, tem a missão de transmitir, de conduzir, de revelar aos catequizandos este grande corpo de Cristo. Revelar a eles que pertencem a este corpo pelo batismo. Por isso, a catequese os insere neste corpo e nele eles vão se aprofundando, conhecendo mais a esse Cristo, o seu amor, a revelação do Pai e do Espírito e trazendo essa vida que torna a comunidade cada vez mais viva. É na comunidade de fé que os catequizandos vão descobrir essa vida que vem do ressuscitado. O quinto critério é o critério da unidade da fé e da integridade desta fé. A fé é una, como vai dizer o credo niceno-constantinopolitano. Ensinamos uma única fé em diferentes culturas e formas, mas a fé é única. E é fundamental, essencial para a catequese ensinar toda a fé. A integridade dessa fé, na sua totalidade, precisa ser o grande objetivo catequético, levando as pessoas a aprofundarem-se nesta fé revelada e descobrirem a partir dela este grande mistério de um Deus que vem ao nosso encontro. A terceira parte do quinto capítulo do Diretório, a Pedagogia Catequética, trata exatamente da pedagogia catequética. O número 179 nos dirá, diante dos desafios atuais, é cada vez mais importante a consciência da reciprocidade entre conteúdo e método. Ou seja, é preciso que ambos formem uma integridade, que ambos se somem, não um método simplesmente para fazer o processo catequético e não um conteúdo somente a ser transmitido, mas a soma dos dois que formará este grande projeto de mergulho no mistério de Deus, de caminho mistagógico. Podemos usar das ciências humanas como a pedagogia e a psicologia, mas nunca nos esquecermos que a fé vai além. A fé a ser transmitida, ela precisa conduzir a uma experiência viva deste Deus. E continua o texto. A pedagogia original da fé inspira-se na bondade de Deus. E essa bondade
possibilita a elaboração de uma síntese sábia entre o que é teológico e o que é antropológico, ou seja, conduz a pessoa a vivenciar este mistério divino e humano e nesse processo relacional crescer na vivência da fé e na experiência de Deus. No caminho da catequese, o princípio evangelizar educando e educar evangelizando, que nos fala tanto o Santo Padre João Paulo II na catequese tradente ou os diretórios de catequese anteriores, esta obra do catequista, ela precisa se pautar por dois princípios fundamentais. Esse catequizar educando e educar catequizando precisa mostrar com clareza os sinais da ação de Deus na vida deste catequizando. A pedagogia catequética precisa ajudar o catequizando a perceber este Deus que vem ao seu encontro, deste Deus que está presente na sua vida, deste Deus que age. Além disso, é preciso propor o Evangelho com força e decisão, uma força transformadora da existência, que dá sentido pleno, que renova a vida da pessoa. O acompanhamento no geral diretório de uma pessoa num caminho de crescimento e conversão deve ser marcado pela progressividade, na medida em que o ato de acreditar subentende uma descoberta neste caminho de fé, uma descoberta deste mistério de Deus e uma abertura e uma entrega cada vez mais crescente a Ele. Caríssimos irmãos e irmãs, já na década de 80, a catequese renovada nos falava da importância da progressividade da fé. E hoje, o diretório nos faz esse convite. Não há pedagogia de fé se não existir um caminho de encontro a esse Senhor. E nunca nos esqueçamos, o caminho se faz caminhando. O caminho brota desta decisão, desta busca por Deus. E o caminho, cada vez mais, nos renova, nos transforma, nos revigora em homens e mulheres novos. A pedagogia catequética, como iniciamos, é abrir-se a essa experiência do mistério de Deus, de um mistério que vem ao nosso encontro, do mistério que fala a você, que fala a mim, que fala a todos nós, mas que fala pessoalmente com cada um e comunica este amor infindável, esse amor que vai além simplesmente de um texto ou de um conteúdo. Nunca se esqueça, o projeto de Deus, a catequese deve ser a partir desta pedagogia divina, que em cada ser humano vai revelando um projeto de vida, um projeto de transformação. Então eu confio muito nessa pedagogia, de você, a partir daquilo que você oferece, né, em qualquer momento da catequese, pensar que a pessoa ela pode ser tocada, ela pode ser envolvida a partir daquilo que ela é, a partir daquilo que ela sente. Nunca eu comecei um encontro sem primeiro ouvir o meu catequizando, né? Sem ouvir a pessoa, sem ouvir o meu interlocutor, vamos dizer assim, né? Porque hoje usamos dessa forma de dizer, né? Então sempre eu procuro ouvir o que aquela pessoa sente, como aquela pessoa faz, que foi a experiência. E a partir daquela vivência é que a gente vai jogando luz em tudo aquilo. Então nós precisamos muito, urgente, mudar essa nossa metodologia e acreditar mais na pedagogia divina. Ela está alicerçada no nosso trabalho. Ela só precisa das nossas mãos, da nossa fala, do nosso jeito de conduzir. E nós precisamos modificar tudo isso. E acreditar que a pedagogia divina está sempre presente e ela está sempre transformando o nosso coração e o coração daqueles que Deus confiou para a gente.
catequese, de uma certa forma, é inspirar as pessoas. E se a pessoa não tem esse entusiasmo, então ela não vai conseguir inspirar o outro. Então, às vezes, eu sentia falta disso também, né? Então, basicamente, essas são as 3 coisas: trazer inspiração, ensinar a ter amizade com Deus e trazer um viés mais prático para a catequese. A catequese é vida, né? Ele fala e esclarece, quando o mestre vai partir o pão, se faz o reino, é catequese, é motivo para celebrar.